Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo ao desafio 365 dias. E na aula de hoje a gente vai estar vendo a defesa contra clinch. Então clinch é um movimento muito comum, principalmente em praticantes de artes marciais tradicionais, principalmente no mundo esportivo, né, onde é um condicionamento muito utilizado, ou quando o cara ele quer fazer um tipo de apressamento para traumatizar, normalmente com os membros inferiores, então ele te clincha, tenta dar uma joelhada, algo assim, ou ele clincha e depois quer dar um up, ou até mesmo uma cotovelada, algo nesse sentido. Ou, em alguns casos, é quando ele quer apenas descansar, ele quer ganhar tempo. Então, às vezes ele está ofegante, não está conseguindo pensar direito, está meio que perdendo a vantagem dele, então ele gruda lá no cara, deixa ele próximo, e daí, enquanto isso ele vai dando uma respirada. Enfim, existem N motivos para o cara tentar te clinchar, e a gente vai estar vendo duas das possíveis defesas para isso. Uma antecipando essa movimentação, sempre que possível, e a outra quando ele já estiver mais fechado, beleza? Então vamos lá. No combate a gente sempre trabalha com a parte da prevenção, sempre da antecipação. Então quanto antes eu conseguir evitar um movimento, melhor. No clinch é a mesma coisa. Eu consigo defender um clinch depois dele estar fechado? Dá para ser feito, mas é muito melhor e até mais fácil se eu consigo antecipar essa movimentação. Mata-leão, guilhotina, triângulo, enfim, tudo, apressamento, abraço de urso, todos os apressamentos de uma forma geral, né, quanto antes eu conseguir antecipar essa movimentação, melhor, mais fácil de eu sair, beleza? Após ali fechar, né, o movimento, dá para sair, é um pouquinho mais complicado, o tempo começa a ficar contra você, mas ainda dá, mas se você consegue antecipar, melhor. Então qual que é a ideia? O que é o clinch de uma forma geral? Então ele entra lá, deixa eu virar aqui, ficou um pouquinho mais fácil, ele entra, gruda, fecha lá o cotovelo e deixa próximo. Aí novamente, ele pode usar para dar joelhada, ele pode tentar me traumatizar, socar, dar cotovelada ou algo nesse sentido. Então a ideia é que eu consiga antecipar esse movimento. Como é que eu vou fazer? Eu já vou estar na minha guarda, certo? Eu vou utilizar as minhas duas mãos e eu vou empurrar o clinch dele para cima, enquanto eu saio para um dos lados, para a direita, para a esquerda, não importa, não faz diferença, né? É ambidestro o movimento, não tem uma direção específica. Então ele vai entrar no clinch, eu empurro a guarda dele para cima e eu saio para a lateral, certo? Para evitar que ele me pegue, seja isso para a direita ou para a esquerda também. E aí eu vou traumatizar, dou cotovelada, piso, aí é outra história. A sequência em si, né, aí tá com você, mas a ideia é empurra e sai, só que precisa ser um movimento rápido. Então ele entrou para pegar, eu tiro e saio. Se eu consigo fazer, né, recolher aqui, né, jogar um pouquinho para baixo, recolher, melhor. Então eu tenho que sair mesmo. Isso seria antecipar, beleza? Então se eu consigo, melhor. Ah, não consegui, não deu tempo, dei mole, ele traumatizou antes, ele bateu e aí entrou no clinch, já fechou lá, o que eu faço? Então ele entrou, pegou lá no clinch. O que eu vou fazer? A primeira coisa é, eu vou escolher por qual lado eu vou sair. Então aqui agora faz diferença, tá? Então eu vou usar a minha mão esquerda e vou entrar lá no braço direito dele. Só para você ver aqui seria o contrário, seria eu pegar a minha mão direita e entrar aqui no braço esquerdo dele, certo? Vou fazer desse lado, depois eu faço do outro. Então ela entra aqui, ó, bem aqui no meio do braço dele, na parte aqui da dobra do braço, então o cotovelo está aqui embaixo, eu venho aqui por cima. Então eu faço esse movimento aqui. Eu vou puxar ele para baixo, puxo mesmo, para gerar essa quebra aqui nele, certo? Então já vai gerar esse desconforto. Então a ideia não é fazer isso com força, tem que ser explosivo. Se ele pega firme e eu tento fazer isso na força, não vai sair. Então eu tenho que entrar e, bum, fazer essa explosão, para fazer essa quebra na postura dele. Ao mesmo tempo que eu faço essa quebra, eu vou entrar com o golpe do carpo lá no queixo dele, bom, batendo até quebrar a postura. Então eu entro aqui e abro com o carpo para fazer essa quebra de postura. Se fosse para o lado contrário, a mesma coisa. Ele entrou, então minha mão vem lá no braço contrário dele, puxa, ó como ele se enverga. Então aqui ele tá, né, na base, eu puxo, ele envergou. Aí minha mão entra, ó, carpo até estourar a pegada, tá? Então no momento que eu vou puxar, o carpo tem que entrar junto. Na teoria, são dois movimentos. Um puxa, o outro abre. Na prática, tem que ser um movimento só. Ele entrou para pegar, e aí abre. Puxa e abre.
tem que ser o porradão mesmo, tem que acelerar, tem que atravessar, senão não vai funcionar, beleza? Então pega lá, puxa mesmo, mas na forma explosiva, não é força. Então, por exemplo, você não precisa nem fazer aqui, ó. Se ele deixar aqui, só enrijece o braço. Se eu for tentar puxar na força, não vai sair. Se ele for maior, mais forte, mais pesado, mais difícil ainda. Então tem que fazer esse movimento explosivo. Bum, isso, ó, aí que ele se enverga. E aí eu aproveito a movimentação, porrada, para abrir o clinch. Abriu o clinch, aí é outra história. Aí é traumatizar, projetar, morder, chutar, socar, cotovelada, sacar faca, bastão. Outra história, beleza? Aqui é só a ideia do clinch mesmo. Então, primeiro movimento, antecipa, empurra lá para cima mesmo e vai para a lateral. Segundo movimento, já fechado, escolhe braço contrário, ou para um lado ou para o outro, explode e carpo lá no queixo, beleza? Então, forte abraço, até amanhã, Mabuhay!